Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 1 da prova do BMAP 2022, segunda fase do nível 2. Tá legal? Então no site diz o seguinte, na barraca de pescaria da festa junina da escola, os peixes valem 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos. E há 10 peixes de cada valor. Após ser pescado, o peixe é devolvido ao tanque. Sem conhecer os valores dos peixes, cada participante pesca 3 deles e, dependendo dos pontos, ganha um prêmio conforme o quadro abaixo. Então, se o total de pontos for 3, ganha um chapéu, se for 4, ganha um cuscuz, se for 5, ganha um bolo e assim por diante. Item A. Maria ganhou um doce. Quais são os valores dos peixes que ela pescou? Bom, então vamos lá. Então, vou dizer que X é o número de peixes de um ponto que ela pescou, Y é o número de peixes de 2 pontos que ela pescou e Z é o número de peixes de 3 pontos que ela pescou. Como o enunciado diz que cada participante pesca 3 peixes, então a gente tem que X mais Y mais Z é sempre igual a 3. Tá legal? Bom, no caso, para o prêmio que ela ganhou, para ela resgatar esse prêmio, ela tem que fazer 8 pontos. Então a gente vai ter que 1x mais 2x mais 3y, mais 2y mais 3z é igual a 8. E temos que, vou tirar esse 1 daqui, que x mais y mais z é igual a 3. Bom, então, subtraindo essa equação dessa, né? O que a gente tem? X menos x vai embora. E a gente vai ficar com o quê? Com y mais 2z igual a 5. Então vamos lá. Quais são as possíveis soluções aqui, né? Se o y for 1, o z vai ter que ser 2. Certo? E aí, consequentemente, o x será 0. Tá legal? Então isso aqui serve. Se o y for 2, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter 3, então o z terá que ser 3 sobre 2. Só que isso daqui é o quê? Isso aqui é um problema, porque eu não posso pescar um peixe e meio, né? Essa quantidade tem que ser um número inteiro. E se a gente pescar 3 peixes de 2 pontos, o que vai acontecer? A quantidade de peixe de 1 ponto terá que ser 1. Só que isso aqui também é um problema. Por quê? Porque isso aqui já extrapola 3 peixes. Certo? Isso aqui já extrapola 3 peixes. E aí eu teria que pescar menos um peixe de 1 ponto. Então isso também não seria possível. Bom, então, a única solução, né, inteira, não negativa, que satisfaz esse sistema, vai ser o quê? Vai ser x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 2. Ou seja, então, os peixes que a gente pescou foi um peixe de 2 pontos e 2 peixes de 3 pontos. Então, essa é a única maneira que a gente tem de, claro, não necessariamente nessa ordem, né? Mas essa é a única maneira que a gente tem de conseguir obter esse prêmio de 8 pontos. Tá legal? Então, dessa maneira a gente matou esse item. Vamos agora para o item B. Preencha a tabela abaixo com as 6 possibilidades diferentes de se ganhar uma pipoca. Bom, para a gente conseguir, né, resgatar uma pipoca, né, então a gente precisa fazer 7 pontos. Né? Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, né, do item anterior, então a gente vai ter x mais 2y mais z, ou mais 3z, igual a 7. Então, se eu fizer a equação de baixo menos a equação de cima, o que a gente vai ter? A gente vai ter y mais 2z igual a 4. E aí, quais serão as possíveis soluções aqui, né? Bom, uma delas é eu ter o y igual a 0 e o z igual a 2. E aí, consequentemente, o x vai ser o quê? O x vai ser 1. Então, a solução está ok. Agora aqui, se o y for 1, o z terá que ser 3 sobre 2, e como a gente já viu, isso aqui é impossível. Certo? Uma outra possibilidade seria o y ser 2 e o z
ser 1. E aí, consequentemente, o x seria o quê? O x seria 0. Bom, e aí, pelo mesmo motivo do anterior, o y não pode ser 3, né? Porque se o y for 3, o z vai ser 1 sobre 2. Então, daqui para frente só piora, né? Porque aqui a outra solução seria o y ser 4, mas tanto o x quanto o y quanto o z vão ter que ser no máximo 3, né? Então, as únicas soluções possíveis são essas duas, ou seja, aqui, implicitamente, a gente tem um peixe de 1 ponto e 2 peixes de 3 pontos. Aqui a gente tem 2 peixes de 2 pontos e um peixe de 3 pontos. Então, quando ele pede para preencher a tabela, é colocar o total de maneiras que a gente tem de pescar esses peixes, né? Então, por exemplo, vou começar pelo 1, 3, 3. Então, pode ser 1, 3, 3, 3, 1, 3 e 3, 3, 1. Agora, pescando 2 de 2 pontos e 1 de 3 pontos, a gente pode ter o quê? A gente pode ter 2, 2, 3, 2, 3, 2 ou 3, 2, 2. Então, essas são as 6 possibilidades que a gente tem de, ao pescar 3 peixes, conseguir 7 pontos e, consequentemente, resgatar como prêmio uma pipoca. Tranquilo? Então, vamos agora para o item C. Qual é o prêmio que sai com maior frequência, maior quantidade de possibilidades? Justifique sua resposta. Bom, então vamos lá. Então, o que a gente tem feito, né, nos itens anteriores é achar as soluções inteiras não negativas do seguinte sistema. Então, a gente tem aqui x mais y mais e igual a 3. Então, essa é uma quantidade fixa, né, de peixe que a gente pesca. Mas a quantidade de pontos que a gente faz não é fixa, né? Então, a quantidade de pontos que a gente faz é x mais 2y mais 3e, e eu vou chamar aqui de n. Por quê? Porque o primeiro prêmio que a gente consegue resgatar é o chapéu, que a gente faz 3 pontos, aí depois vem o cuscuz com 4, o bolo com 5, etc., até chegar no último, que é o lenço, que é com 9 pontos, né? Então, esse n aqui, ele vai variar de 3 a 9, certo? Então, o primeiro passo que a gente fez até aqui foi montar esse sistema. Qual foi o segundo passo que a gente fez? O segundo passo que a gente fez foi pegar essa equação de pontos e subtrair da equação que nos dá o total de peixe. E a gente tem então o quê? E a gente caía na seguinte equação: y mais 2e igual a n menos 3. Certo? Então, no item A, a gente chegou nisso igual a 5, e no item B, a gente chegou nisso aqui igual a 4. Né? Bom, então vamos lá. Então, vamos analisar agora, como eu quero saber o prêmio, né, que eu tenho mais chance de ganhar, então é o prêmio que eu tenho mais possibilidades de conseguir a pontuação. Né? Então, eu vou começar pelo primeiro, que é o chapéu. Então, o chapéu eu tenho o quê? Eu tenho n igual a 3. Logo, eu vou ter y mais 2e igual a 0. Essa equação, ela só tem uma solução inteira não negativa, que é y igual a 0 e z igual a 0. O que nos dá, consequentemente, que o x vai ser 3. Ou seja, então, para eu resgatar um chapéu, eu preciso necessariamente pescar 3 peixes de 1 ponto. Então, para resgatar 3 peixes de 1 ponto, então o primeiro tem que ser 1, o segundo tem que ser 1, o terceiro tem que ser 1, ou seja, uma maneira. Então, só tem uma forma de eu resgatar o chapéu. Tá? Que é pescando um peixe de 1 ponto, 3 peixes de 1 ponto. Tá? Bom, agora, vamos ver para resgatar o cuscuz.
Para o cuscuz, a gente precisa de 4 pontos. Logo, y mais 2z vai ser igual a 1. Tá? 4 menos 1. 4 menos 3. Tá? Bom, então, o que a gente pode ter aqui? A gente pode ter aqui o y igual a 1 e o z igual a 0. E essa vai ser a única solução também, né? Por quê? Porque se eu coloco aqui 2, já passa. Se eu coloco aqui 0, o z vai ser 1 sobre 2, então não serve. Então a gente tem que resgatar 2 peixes de 1 ponto e 1 peixe de 2 pontos. Então o número de maneiras que a gente tem de fazer isso vai ser qual? Então eu posso ter 1, 1, 2, 1, 2, 1 e 2, 1, 1. Ou seja, 3 maneiras. Então, para eu resgatar o cuscuz, eu posso conseguir isso de 3 formas diferentes. Tá legal? Agora, vamos resgatar o bolo. O bolo, a gente precisa de 5 pontos. Então, se eu preciso de 5 pontos, eu vou ter y mais 2n igual a 2. Bom, então vamos lá. Então, se o y for 0, o z vai ser 1. E aí, consequentemente, o x vai ser 2. O y não pode ser 1, porque se o y for 1, o z vai ser 1 sobre 2. Agora, o y pode ser 2 e o z igual a 0, e aí, consequentemente, aqui vai ser 1. Então, vamos lá. Então, eu posso resgatar 2 peixes de 1 ponto e 1 peixe de 3 pontos, ou 1 peixe de 1 ponto e 2 peixes de 2 pontos. Então, isso aqui vai me dar o quê? Então, vamos lá. Então, eu posso ter 1, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2 e 2, 2, 1. Ou seja, então aqui a gente pode fazer isso de 6 maneiras. Então tá aqui. Então o bolo pode resgatar 6 maneiras. Bom, então agora vamos ver de quantas maneiras a gente pode resgatar a pamonha. Beleza? Então vamos lá. Bom, então vamos agora para a pamonha. Então, para a pamonha, a gente precisa de 6 pontos. Logo, y mais 2z é igual a 3. Então, vamos lá. Então, o y não pode ser 0, porque se o y for 0, o z vai ser 3 sobre 2. Se o y for 1, o z vai ser 1 também. E aí, consequentemente, o x vai ser 1 também. Tá? O y não pode ser 2, porque se o y for 2, o z vai ser 1 sobre 2. E o y pode ser 3, aqui vai ser 0 e o x vai ser 0 também. Então, 3, 0 também é a solução. E daí por diante não dá para ser mais, porque senão você passa de 3 peixes. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem... Nesse caso aqui, seria pescar um peixe de cada tipo. Então, a gente pode pescar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, ou 1, 3, 2, ou 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Então, isso pescando um de cada. Agora, pescando 3 peixes de 2 pontos, só tem uma maneira, né? Que é 2, 2, 2. Certo? Então, a gente tem que aqui são 7 maneiras. Beleza? Bom, aí vamos lá. Aí, o próximo é a pipoca, que a gente precisa de 7 pontos. Então, y
mais 2e igual a 4. Só que isso a gente já resolveu no item B. Então, o que a gente chegou à conclusão? Na verdade, o item B já nos disse, né, o total de maneiras, a gente só teve que preencher como a gente poderia compor aquelas 6 maneiras, né? Então, aqui, pelo item B, a gente já sabe que são 6 maneiras. Então, isso daqui já nos dá o y igual a 6. A mesma coisa para o doce, né? Porque no doce, a gente precisa de 8 pontos. Logo, o y mais 2e fica 5. E isso a gente já resolveu no item A. Então, no item A, o que a gente encontrou? No item A, a gente encontrou 3 maneiras. Então, agora só falta o quê? Só falta ver de quantas maneiras a gente pode resgatar o lenço. Onde no lenço a gente precisa de 9 pontos, ou seja, então y mais 2e igual a 6. Beleza? Bom, se o y for 0, o z vai ser 3, e aí o x vai ser 0 também. Se aqui for 1, o z teria que ser 5 sobre 2, não dá. Se o y for 2, o z seria 2, e também não dá. Por quê? Porque com isso, se eu pesco 2 e 2, eu estaria pescando um total de 4 peixes, então também não é possível. 3 também não vai ser, porque vai dar número quebrado. E daí por diante também já não vai ser, porque de 4 em diante não é possível. Então só tem uma solução, que é, de fato, você pescar 3 peixes de 3 pontos. Então, 3, 3, 3, logo, uma maneira. E aí, repara uma coisa interessante, que é uma simetria, né? Então, para resgatar 3 pontos, eu tenho uma maneira, assim como eu tenho 9. Para resgatar 4 pontos, eu tenho 3 maneiras, assim como para resgatar 8. Para resgatar 5 pontos, eu tenho 6 maneiras, que é a mesma forma que eu tenho para resgatar 7, certo? E aí, a maior de todas, que era o que ele perguntava no início do problema, é o prêmio que tem mais chance de ser resgatado, e o prêmio que tem mais chance de ser resgatado é, de fato, a pamonha. Tá legal? Beleza? Bom, Cristo, dessa maneira, matamos nossa questão.